motivo de honra, de alegria estarmos na casa do nosso Deus, adorando e glorificando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sempre aquele tempo se demora, eu queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 7. 1 Samuel, capítulo de número 7. Está um pouquinho desconfortável com o cheirinho de fumaça, mas eu acredito que dá para aguentarmos até o final, em nome do Senhor Jesus. Pelo grande fogo. Teve um grande incêndio aqui por perto, que a fumaça contagiou todo este ambiente. Mas além da fumaça natural, eu creio que neste lugar a fumaça da glória, da presença do Espírito Santo está consumindo nessa noite. Em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 7. A partir do verso de número 1 em diante, que nos diz assim, 1 Samuel, capítulo de número 7, a partir do verso 1, que nos diz assim. Quantos acharam a palavra do Senhor? Digam aleluia. Eu vou morar no céu. Glória a Deus. Só dois que vai morar no céu. Eu tenho uns outros aqui terminar o culto, vão se convencer que vai morar no céu também. Que nos diz assim: então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim os tantos dias que se passaram até 20 anos. Diga assim, 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou o Senhor a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterem ao Senhor, e tirarem dentre vós os deuses estranhos, os astariotes, e prepararem o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, vos livrará das mãos dos filisteus. Vos livrará das mãos dos filisteus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixe a sua Bíblia aberta aí onde você está. Feche os teus olhos e fala com o Espírito Santo de Deus. Pedindo ao Senhor que nessa noite Ele venha falar ao teu interior, que Ele venha falar ao teu coração. Pedindo ao Senhor que Ele venha manifestar a sua graça e do seu poder sobre a sua vida, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Fala com o Espírito Santo de Deus. Pedindo ao Espírito Santo que Ele fale profundamente ao teu interior. Pedindo ao Espírito Santo que nessa noite você não venha sair deste lugar da mesma forma que você chegou, mas que você venha sair deste lugar renovado, que você venha sair deste lugar cheio da sua presença, que você venha sair deste lugar transformado pela glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és mais do que bem-vindo neste lugar, Jesus. Toma este lugar, Espírito Santo.
noite eu vou ser bem rápido, mas hoje, além de ser o nosso culto de Santa Ceia, nosso culto de renovo, de aliança com o Pai, nós vamos estar iniciando uma corrente mais do que poderosa durante 7 anos. E eu creio que esse é apenas uma noite de preparação para aquilo que o Senhor Ele vai fazer, para aquilo que o Senhor Ele vai manifestar sobre este lugar, sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Onde nós estamos iniciando a campanha Meu Lar, Meu Céu, transformando a minha casa num pedacinho do céu. Quantos querem viver isso? Quantos querem viver os céus dentro da sua casa? Quantos querem experimentar da glória e da presença de Deus dentro do seu lar? Amém? Amém. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido por nós, mas um texto que, quando ele vem ao nosso entendimento, ele faz toda a diferença na nossa vida, para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Aqui para nos falar acerca do povo de Israel. A Bíblia fala que quando o povo de Israel eles estavam percorrendo, eles estavam ali caminhando pelo deserto. A Bíblia fala que ali eles viveram os milagres, maravilhas, prodígios, através da vida de Moisés, aquele homem que Deus havia escolhido para libertar aquele povo das mãos de Faraó, das mãos da escravidão. E a Bíblia fala que quando Moisés ele estava ali no Monte Sinai, falando com o Senhor face a face, quando a nuvem de glória se repousou sobre o Monte Sinai, o Senhor ele olha para Moisés e ele fala uma instrução para Moisés, dizendo: Moisés, faça uma arca para mim. Essa arca irá simbolizar a minha presença, a arca da aliança, que você fará com madeira e cobrirá toda a arca de ouro. E a Bíblia fala que o Senhor ele vai dando instrução para Moisés, dizendo: Moisés, dentro desta arca, tu vai colocar as tábuas da lei. Dentro desta arca, tu vai colocar maná, que representa o pão, a palavra. Dentro desta arca, tu colocarás as tábuas da lei. E a Bíblia fala que Moisés ele era um homem obediente à voz de Deus. Ele reúne todo o povo e a Bíblia fala que ele faz aquela arca, a arca da aliança. Se a irmã puder ir lá no armário e pegar aquela arquinha da aliança para mim, por favor. Alguém lá no armário. Aí ele pega a arca da aliança. E no momento que ele faz aquela arca da aliança, onde era colocada ou aonde ela
Deus para aquele lugar ou para aquele ambiente. E a Bíblia fala, amados, que a Arca da Aliança era usada para fazer muitas coisas, mas quem podia carregar aquela arca era simplesmente os sacerdotes e os levitas. Teve um anjinho aqui que quis fugir, mas ele ficou aqui ainda. Era como se essa arca representava a presença de Deus. Quem podia carregar era simplesmente os sacerdotes ou os levitas. E no momento que o povo de Israel chegaram diante do Rio Jordão, a Bíblia fala que aquele povo ali, eles ficaram sem saber como ia atravessar aquele Rio Jordão. E o Senhor, ele olha para Josué e ele diz: diga ao meu povo que colocai os levitas carregando a minha arca, que no momento que eles colocarem as plantas dos pés deles sobre a água, aquelas águas irão abrir o caminho para que o meu povo possa atravessá-los. E quando o momento que o povo de Israel enfrentasse guerra com os seus inimigos, com os seus adversários, a Bíblia fala que diante do exército, ali os levitas ou os sacerdotes levavam a arca da aliança para aquela batalha, levavam a arca da aliança para aquela guerra. É porque eles diziam: se a presença de Deus não for conosco, nós não vamos ter sucesso nessa batalha, nós não vamos ter sucesso nesta guerra, porque é o Senhor que vai nos dar vitória, é o Senhor que vai aniquilar a força dos nossos adversários, é o Senhor que vai nos capacitar para que nós possamos lutar, para que nós possamos ganhar, para que nós possamos nos tornar vitoriosos nessa guerra. Então lá no povo de Israel, se a arca da aliança, se a presença de Deus, eles eram um povo que não era vitorioso. O povo de Israel, com a arca da aliança, com a presença de Deus, eles se tornaram um povo próspero, um povo vitorioso, um povo, uma nação eleita, simplesmente por causa da presença de Deus que estava no seu meio, simplesmente por causa da presença de Deus que estava no meio do arraial, que estava sobre a tenda, que estava sobre o meio daquele povo, guiando e direcionando aquele povo. E aqui vem uma mensagem ao meu e ao seu coração. Eu e você sem a presença de Deus, eu e você sem a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós somos um povo que aonde nós não temos êxito nos nossos projetos, nós não temos vitória nas nossas batalhas, nós não vivemos uma vida de conquista, uma vida próspera. Por quê? Porque é a presença de Deus que nos habilita, é a presença de Deus que abre porta, é a presença de Deus que traz a paz sobre a nossa casa, é a presença de Deus que nos faz próspero. Nós, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Nós, sem a presença de Deus, nós seremos uma igreja, nós seremos um povo frustrados. E esse texto vai nos relatar
começaram a se apaixonar por outras tradições. Ali eles se tornaram, voltaram seus corações para os balins, por Aristóteles, para deuses estranhos, no qual eles não conheciam, ou seja, deuses pagãos. E no momento que aquele povo voltaram seu coração para Deus estranho e pararam de adorar o Deus verdadeiro, o Deus que havia tirado ele da escravidão do Egito, o Deus que havia mandado maná no deserto, o Deus que tinha feito abrir o mar vermelho. A Bíblia fala que os inimigos de Israel, eles tiveram força. E ali eles entraram sobre Israel, eles invadiram Israel, ou seja, os inimigos de Israel conseguiram entrar sobre o arraial de Israel. E a Bíblia fala que eles tomaram, eles roubaram, eles pegaram a arca da aliança e levaram, a Bíblia fala que levaram até a casa de um homem chamado Abinadab. Ou seja, quando não houve adoração, quando não houve culto no meio do povo de Israel, quando não houve uma verdadeira adoração, quando aquele povo não estava com o seu coração fincado no Senhor, os seus inimigos ganharam força. E ali eles acharam brecha para entrar sobre o arraial do povo de Israel. Quando eu e você não estamos adorando nosso Deus, quando eu e você não vivemos uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de cultuação ao Senhor, quando eu e você não buscamos pela presença de Deus, quando a presença de Deus não está dentro de mim, quando a presença de Deus não está dentro da tua casa, quando a presença de Deus não está sobre o seu ambiente, cumprindo a sua casa, cumprindo a sua família, quando o seu coração não está voltado, não está rendido totalmente ao Senhor, o inimigo ele tem legalidade para entrar sobre a sua vida. O inimigo ele tem legalidade para entrar dentro da tua casa, para entrar no meio da tua família e ali gerar destruição, e ali roubar a saúde, e ali roubar a alegria, e ali roubar as paz, e trazer contenda, trazer tudo aquilo que ele queria implantar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque quando o povo de Israel não estava com o seu coração voltado para o Senhor, o inimigo ele ganhou força e ele achou brecha para entrar no arraial do povo de Israel. E a Bíblia fala que a arca da aliança foi levada. A arca da aliança foi levada para uma casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab fazia parte do exército dos filisteus, daquele povo que não temia Deus, daquele povo que não adorava Deus, daquele povo que não cultuava Deus. Era um estilo de pessoa que não tinha uma vida de oração, não tinha uma vida de devoção, não tinha uma vida de adoração ao Senhor. E a Bíblia fala que a arca da aliança, ou seja, a presença de Deus, ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. 20 anos. Não foi 20 dias. Não foi 20 minutos. Foi durante 20 anos. 20 anos se passou. E a presença de Deus ali. Mas naquela casa não houve milagre. Naquela casa não houve prodígios. Naquela casa não houve transformação. Naquela casa não houve manifestação de Deus, manifestação das maravilhas de Deus. A manifestação das maravilhas de Deus.
de Deus estava ali como um objeto, não como um Deus reverenciado, como um Deus adorado. E quantas pessoas nos nossos dias têm feito Deus como objeto? Quer Deus na sua casa, quer Deus na sua família, quer Deus nos seus negócios, mas não vive uma vida de adoração, não vive uma vida de devoção, não vive uma vida de reverência ao Senhor. Mas para que o Senhor ele venha manifestar a sua glória, para que o Senhor ele venha manifestar os seus sinais, para que Deus venha manifestar as suas maravilhas, eu e você precisamos vivenciar uma vida de devoção, eu e você precisamos vivenciar uma vida de adoração e dizer: Senhor, Tu és bem-vindo na minha casa, Senhor, Tu és bem-vindo no meio da minha família, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu te glorifico. A Bíblia vai nos contar lá no livro de João e nos evangelhos também que Jesus ele foi convidado a estar na casa de Simão. Só que a Bíblia fala que quando Jesus ele entra na casa de Simão, ele senta sobre a mesa. Mas na casa de Simão não houve adoração. No coração de Simão não houve devoção, não houve. O seu coração não estava rendido, o seu coração não estava devoto diante de Jesus, não estava reconhecendo que Jesus era filho de Deus, aquele que viria para salvar, aquele que viria para transformar. Mas não queria apenas chamar a atenção da multidão para ele, ou seja, ele queria todo o ego, ele queria toda a honra, ele queria toda a glória, ele queria chamar a atenção de todos. E a Bíblia fala que Jesus ele ficou quietinho no seu lugar, ouvindo Simão, ouvindo a opinião dos outros e eles conversando. E Jesus não manifestou milagre sobre a casa de Simão, porque no coração de Simão não houve uma verdadeira adoração, não houve uma entrega. Mas a Bíblia fala que enquanto os outros estavam na mesa se gloriando, os outros estavam na mesa ali, deixando a presença de Jesus de lado, deixando Jesus de escanteio, a Bíblia fala que entrou uma mulher que não tinha nada, uma mulher que era julgada pela sociedade, uma mulher que era apontada pela sociedade, e a Bíblia vai dizer que o nome dela era conhecida, não vai falar o nome dela, vai mostrar pelo erro, pelo pecado dela, dizendo que era uma mulher pecadora, ela chega com o seu coração devoto ao Senhor, ela chega com o seu coração rendido ao Senhor, ela chega com o seu coração quebrantado diante do Senhor, e ele diz: eu não preciso estar na mesa, eu quero estar nos pés dele, eu quero estar adorando, eu quero estar glorificando, eu quero estar derramando as minhas lágrimas na presença do Senhor, porque aonde há o coração quebrantado, aonde há o coração rendido, os céus é atraído, para o coração quebrantado, para o coração rendido, os céus se abrem aquela pessoa. É como se aquela pessoa chama a presença de Deus, através da sua adoração, através da sua entrega, através da sua adoração. Aqui no nosso meio há pessoas rendidas, as pessoas com o coração quebrantado, há pessoas que reverenciam ao Senhor. Há no nosso meio adoradores, porque o Pai, o Senhor ele diz, o Pai ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Se você quer atrair os céus para a tua vida, se você quer transformar a tua casa, um pedacinho do
casa quando você deixa de adorar, para você olhar para as lutas, você olhar para os obstáculos, e ali você começa a murmurar, e ali você começa a amaldiçoar a vida dos teus filhos, ali você começa a amaldiçoar a vida do teu esposo, a vida da tua esposa, a vida dos teus filhos, você começa a amaldiçoar o seu trabalho, o seu salário, você começa a liberar palavras malditas, palavras negativas, palavras de derrotas. E através da sua boca, você vai dando legalidade para que espírito maligno entra dentro da tua casa, infiltra dentro da tua casa, trazendo destruição, trazendo maldição. A Bíblia fala que os filhos de Israel passaram 20 anos em lamentações e murmurações. O que significa lamentações? Significa lamúria, expressão de sofrimento, demonstração de dor. Eles demonstraram o sentimento de dor que eles estavam passando, o sofrimento que eles estavam passando. 20 anos expressando a sua angústia, a sua tristeza. Lamentações também significa fala triste, hinos ou canções de lutas. Eu acho que você conhece alguém que só falta cantar as suas dores ou seus sofrimentos. Dor significa, ou seja, murmuração, significa sepultura de promessa. Quando alguém murmura, ela retém a bênção do céu sobre a sua vida. É como se os céus estão abertos diante de nós. Mas quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, é como se as portas dos céus se fechassem diante de nós. Se fechasse diante da nossa casa, se fechasse diante das nossas vidas. E a palavra nos fala que o povo ficaram lamentando e murmurando, mas o seu lamento e a sua murmura não trouxe resultado de nada, não trouxe o milagre que eles precisavam, não trouxe a bênção que eles precisavam. Não. Ei, amado, as lamentações, as murmurações vai apenas neutralizar ou impedir aquilo que Deus tem preparado e reservado para a sua vida chegar diante de você. É como se a murmuração ela trava a bênção de Deus, ela trava a provisão de Deus sobre a sua vida, ela trava a bênção de Deus para a tua casa, para a tua família. Em vez de murmurar, começa a orar. Em vez de murmurar, começa a adorar. Que nós possamos aprender como Jó. Em vez de Jó murmurar, amaldiçoar o seu Deus, ele glorificou, ele exaltou, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele exaltou, ele glorificou, ele bendizeu o nome do Senhor. Aquela aliança ficou 20 anos e não houve milagre. E muitas das vezes a presença de Deus está em lares, habita em pessoas, mas essa pessoa não tem uma vida transformada, uma vida abençoada, não vive uma vida de milagre. O apóstolo Paulo fala que quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, eu e você nos tornamos, eu e você somos casa, eu e você somos templo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo
para que haja mudança na nossa vida, para que haja milagre sobre a nossa vida, nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Porque no momento que esse povo, eles começam a murmurar, eles começam ali a reivindicar, a Bíblia fala que o Senhor, a partir do verso 2 e 3, a partir do verso 3, nos fala: então falou Samuel ao povo de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterem ao Senhor vosso Deus, se de todo o coração converter diante do vosso Deus. O que é converter? É voltar o seu coração para Deus, é voltar a sua adoração a Deus. Aí ele começa dizendo: abandonando os balins, os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servir a Ele só. Ou seja, que o profeta estava dizendo: vocês não podem adorar outro Deus, vocês não podem colocar outro Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Vocês não precisam colocar outra coisa no lugar de Deus. Vocês precisam apenas servir a Ele, apenas adorar a Ele. E a Bíblia fala que ali eles dizem: nós vamos nos converter, nós vamos voltar o nosso coração. A Bíblia fala que eles jejuaram, que eles sacrificaram. E a Bíblia fala mais, que no momento que eles sacrificaram, a Bíblia fala que aquele povo retornava o seu coração para o Senhor, vivia uma vida de devoção e uma vida de adoração. E a Bíblia vai falar lá no 2 Samuel capítulo 5 e 6, 2 Samuel 5 e 6, que a Bíblia fala que a primeira coisa que Davi, quando ele assume o seu reinado, quando ele assume o seu trono, a Bíblia fala que Davi estava preocupado de trazer a presença de Deus, de trazer essa arca que não estava mais entre o povo de Israel, que não estava mais entre a nação de Israel, trazer de volta para Israel. E a Bíblia fala que Davi, ele ajuda todos os seus exércitos, todos os seus homens, e eles vão até a casa de Abinadab, e ali eles vão pegar a arca. Eles dizem que a Bíblia fala que eles colocaram a arca no carro de bois. Eu falei anterior que a arca era carregada apenas pelo quê? Levita e sacerdote. Agora eles pegam a arca e colocam no carro de bois. E a Bíblia fala que quando eles estavam voltando para Israel, quando eles estavam retornando para Israel, aquele carro começa a balançar e a arca é como se ela quer cair para fora. E ali um soldado chamado Uza, ele toca na arca para que aquela arca não caísse. E a Bíblia fala imediatamente, quando ele tocou, ele morreu. Por que aquele homem morreu? Porque Davi, ele estava com a sua intuição, com a sua vontade ótima, excelência, de querer a presença de Deus, de querer a presença de Deus no meio do seu povo, no meio da sua nação, no meio da sua casa, no meio da sua família. Mas Davi, ele não atentou para carregar a arca da aliança. E para carregar a arca da aliança, para carregar a presença de Deus, ninguém carrega de qualquer jeito. Ninguém carrega de qualquer maneira. Os levitas e sacerdote representava para diante do povo aquele que carregava a presença de Deus, aqueles que viviam uma vida no altar, aqueles que viviam uma vida de santidade, aqueles que viviam uma entrega total ao Senhor. Para alguém carregar a presença de Deus,
no altar do Senhor, precisa vivenciar uma vida de entrega total, uma vida de obediência ao Senhor, de obediência à palavra de Deus, porque quando nós vivemos em obediência à palavra de Deus, nós não somos santos, mas a palavra do Senhor fala que nós nos tornamos santos, e a palavra do Senhor é ela que nos limpa, é ela que nos purifica, é ela que nos transforma. Só alguém que carrega a palavra de Deus, alguém que tem uma vida de adoração, uma vida de busca de santidade, esse é um homem, essa é uma mulher que carrega a presença de Deus. Mas nós estamos vivenciando diante de uma geração que eles querem carregar a glória, eles querem carregar a presença de Deus, mas eles não querem pagar o preço, eles querem carregar a presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas a presença do Espírito Santo, ele habita no coração quebrantado, no coração rendido, em alguém que busca vivenciar uma vida de santidade, alguém que busca vivenciar uma vida de adoração, alguém que busca vivenciar uma vida de entrega e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu não sou perfeito, Senhor, eu tenho pecado, eu tenho erro, mas eu estou diante do teu altar, porque só o Senhor pode trazer a tua perfeição sobre mim, só o Senhor pode limpar as minhas marcas, os meus pecados, as minhas falhas, só o Senhor pode mudar a minha vida, transformar a minha vida. E a Bíblia fala que aquele homem morreu simplesmente porque eles queriam carregar a presença de Deus, mas carregaram da maneira errada. Quando alguém tenta carregar a presença de Deus, ter a presença do Espírito Santo, mas não busca vivenciar uma vida no altar, esse morre espiritualmente. Esse se ilude que tem a presença de Deus e em vez de vivenciar uma vida de redenção, uma vida de adoração, ele passa a vivenciar uma vida de religiosidade. Uma vida de religiosidade. Tem aparência de crente, tem aparência de alguém que tem a presença de Deus, mas verdadeiramente ele não carrega os princípios da palavra de Deus, eles não submetem aos princípios da palavra de Deus. Mas alguém rendido é alguém simples, mas é alguém que tem a essência da presença de Deus. A presença de Deus. Alguém que tem os frutos do Espírito Santo. Alguém que tem os frutos do Espírito Santo. Aí a Bíblia fala que Davi, ele ficou temeroso, ele ficou com medo de levar a arca e daquela arca trazer benefício fosse causar morte no meio de Israel. Aí a Bíblia fala que Davi, ele temeu. E ali eles deixaram a casa, ou seja, a arca, em uma casa na casa de um homem chamado Obed-Edom. A arca saiu agora da casa de Abinadab e veio para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom, ele como se fosse um homem que morasse numa aldeia ou num interior, que na sua casa, se nós formos estudar profundamente, a casa de Obed-Edom era uma casa simples. Era um homem que não tinha riqueza. Era um homem que também estava passando por um momento de crise, porque desde quando a arca foi tirada do povo, meio do povo de Israel, a Bíblia fala que sobre a nação de Israel, sobre todas as suas circunvizinhas, não houve chuva. Ou seja, eles plantavam, mas colhiam pouco. Eles não tinham o suficiente nas suas colheitas. Eles estavam passando também por uma crise. E a Bíblia fala no capítulo
partir do verso 10 e 11, que quando a arca do Senhor foi colocada na casa de Obed-edom, a Bíblia fala que a arca da aliança, a presença de Deus, ficou durante 3 meses. 3 meses. 3 meses passa rápido ou ligeiro, ou seja, ou tarde. Demora um pouquinho. Mas 20 anos é mais do que 3 meses. E a Bíblia fala no verso de número 11, dizendo: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda sua casa. A casa de Obed-edom foi abençoada, a família de Obed-edom foi abençoada. De uma maneira sobrenatural, que aquela notícia percorreu sobre toda a vizinhança, que aquela notícia chegou ao coração do rei Davi. Dizendo: Davi, o Senhor abençoou Obed-edom de uma maneira sobrenatural. Aquela casa, aquela vida de Obed-edom, não é aquele Obed-edom, não é aquele mesmo Obed-edom que nós chegamos. Aquela casa não é aquela mesma que nós entramos. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali. E não só porque a presença de Deus estava ali, mas o coração de Obed-edom era o coração de alguém que sabia a importância da presença de Deus. Obed-edom cuidou da arca da aliança. Obed-edom reverenciou a presença de Deus. Obed-edom, ele vivenciou uma vida de adoração, uma vida de exaltação. E aonde a presença de Deus está, e se ali a presença de Deus está, e se tem crente que reverencia, e se tem crente que adora, se tem crente que exalta, se prepara para a tua vida ser mudada, se prepara para você contar testemunho, se prepara para você Jesus aparecer no meio da tua casa, no meio da tua família, porque Deus, ele manifesta com a sua presença, Deus, ele manifesta com os seus prodígios, Deus, ele se manifesta com os seus milagres. A casa de Obed-edom foi mudada, foi transformada em 3 meses, simplesmente por causa da presença de Deus e por causa de Obed-edom adorar, exaltar e glorificar. E nessa noite, você está aqui com o coração de adorador, e eu quero dizer que você não vai voltar sozinho para a tua casa, mas você vai voltar com a presença de Deus sobre a sua casa. Você vai voltar com a presença do Espírito Santo sobre a sua casa. E quando você chegar na sua casa, você vivenciar uma vida de adoração, uma vida de exaltação, uma vida de milagre. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer grandes maravilhas na tua casa, grandes maravilhas no teu meio, grandes maravilhas na vida dos teus filhos, na vida da tua família. E você irá testemunhar, e todos verão, e todos contemplarão aquilo que Deus irá fazer sobre a sua vida. Você não está entendendo, você não está compreendendo. Eu estou liberando uma palavra profética, e quando você chegar na tua casa, orar, fazer na tua casa um pedacinho do céu, Deus, ele vai transformar a tua vida. Deus, ele vai manifestar sobre a sua casa. Deus, ele vai manifestar sobre o meio da tua família. E todos verão, e todos contemplarão da sua grandeza. Do seu milagre. Se coloque de pé no seu lugar, com coração de adoração, com coração de louvor. Aleluia. Fala com o Senhor.
essa palavra. A palavra de Jesus bem forte, glorificando.